Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui pelo nosso perfil no Instagram do programa Parlamento Aberto, que é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje teremos aqui a presença de André Micheletti, que é diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Então vamos falar muito aqui sobre a sobrevivência do músico, sobrevivência das orquestras, da própria orquestra, né, Sinfônica de Piracicaba também, as dificuldades que estão passando durante essa pandemia. Estou vendo aqui que o Rodrigo Alves, que é assessor de imprensa lá da orquestra, já está aqui a postos, né? Então, daqui a pouquinho acredito que o André Micheletti também deve chegar por aqui. Todo mundo que vai chegando, sejam todos bem-vindos. Com a nossa live aí que já está se transformando numa certa tradição já, diria, né? Todo dia fazendo a live, é um trabalho muito gostoso, dá um certo trabalho, mas também é muito prazeroso poder vir aqui e trazer para vocês diferentes temas, diferentes assuntos. É muito bom, essa conversa sempre rende bastante. Eu vi aqui que Sinfônica Piracicaba já entrou, que é o perfil que o André para poder fazer a live dele. Vamos lá. Esperando aqui o André para a gente poder iniciar o nosso papo, que vai ser muito bom, com certeza. Olá, André, tudo bem? Olá, Eric, tudo bem? Deixa eu só baixar um pouquinho o meu som aqui, que eu deixei estourando um pouquinho. Pronto. Obrigado. Bom, músico, boa tarde, tudo bem? Músico que mais entende é de som, né? De som, né? De ouvir. Tem que ter uma boa sonoridade, bem equalizadinho ali, para não ficar ruim, não, né? André, primeiramente, muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite, de vir participar aqui da nossa live. É um prazer enorme falar contigo aqui. Desde já, agradeço o meu querido amigo Rodrigo Alves por todo o trabalho aí de bate-bola que ele nos ajudou aí a fazer, possibilitar essa live aqui. Eu que agradeço e... Nossa, o prazer é meu. Bacana. Aqui na nossa live do Parlamento Aberto, né, o Parlamento Aberto é um projeto, um programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores, né? Já tem mais de um ano, estamos fazendo várias atividades em torno de transparência pública e todo dia que a gente vai começar a nossa live, a gente começa passando um pouco da conjuntura do coronavírus em Piracicaba. Hoje, infelizmente, foi registrado mais um óbito, chegamos a 20 pessoas que morreram pelo coronavírus em Piracicaba, e dessa vez é um senhor que estava internado no hospital regional. Então, com infelicidade quem traz essa notícia. E também 19 casos novos em Piracicaba, sendo 15 mulheres e 4 homens. Com um detalhe muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando é bom para saber, porque derruba alguns mitos. Cada vez pessoas mais novas estão sendo infectadas pelo coronavírus, tá? Temos jovens de 21 anos, 33 anos, 36 anos, 38 anos. Então, aquela ideia de que só vai pegar em idoso, esqueçam isso, tá, gente? Esqueçam, porque a nossa realidade aqui não é essa. Já são 354 casos confirmados em Piracicaba. E um outro assunto importante a gente falar aqui, antes da gente conversar o nosso papo, André, você deve estar acompanhando, né? Está acontecendo todo um imbróglio em torno das questões aí da competência do município entre abrir ou não o comércio da cidade. E o Ministério Público do Estado de São Paulo hoje, ele ingressou um recurso que é chamado de agravo de instrumento, que solicita a suspensão da decisão da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, que ontem determinou que o município iniciasse, dentro de 48 horas, medidas necessárias para que todos os estabelecimentos comerciais da cidade voltassem a funcionar em todas as áreas. Então o Ministério Público do Estado ingressou com essa ação, tá? E nessa ação, ela pede o efeito suspensivo da decisão da Justiça Local e desobriga a Prefeitura a apresentar esse planejamento de 48 horas aí para a reabertura integral do comércio, né? Mantendo, né, a vigência tanto do decreto municipal, que é o 18285, editado pelo prefeito Barjas Negre, quanto o decreto do Estado, que é o 64881, editado pelo governador João Dória. E também dentro desse agravo, o Ministério Público do Estado, ele solicita a suspensão da emenda à Lei Orgânica 25,
que no inciso 16 da lei orgânica, ele alega inconstitucionalidade. Essa emenda ela foi aprovada no último dia 18 de maio, segunda-feira, pela Câmara de Vereadores, dando autonomia para determinar a abertura do comércio sem respeitar as decisões, tanto da União quanto do Estado. E aí o Ministério Público está contestando, alegando que isso é inconstitucional. Então, aqui, eu só estou passando essas informações, ainda não tem decisão sobre essa ação do Ministério Público, que ainda está correndo. E a outra informação, só para deixar um pouco mais leve o nosso assunto aqui, é que o Zoológico Municipal de Piracicaba vai fazer uma live amanhã também, amanhã, dia 22, que é o Dia Mundial da Conservação da Biodiversidade, tá? A partir das 2h30, das 14h30, haverá uma live no Zoológico Municipal, ali pelo Facebook da Prefeitura, tá? No perfil da Prefeitura no Facebook, em que eles vão falar ali dos bastidores do zoológico, né? São 370 animais que existem lá, existe todo o espaço de tratamento, todas as coisas que eles realizam. Então, o espaço está fechado desde 18 de março, as pessoas não podem mais visitar. Então, eles vão realizar essa live. Eu achei muito legal essa iniciativa, porque a gente que está tendo que ficar confinado aí, é gostoso ver coisas novas, a gente aproveita para aprender algumas coisas novas. E essa live, a iniciativa é do Zoológico e do Núcleo de Educação Ambiental, que é da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente. Então, queria passar esses recadinhos aqui, antes de a gente começar a conversa com o André Micheletti, que nosso assunto aqui, a gente colocou um assunto orquestra, trabalho e formação, os músicos na pandemia, que é um assunto que está, assim, eu acho que só quem não tem noção do que é a vida de um artista não está preocupado com a situação, né? Mas eu queria que a gente começasse a conversar aqui falando basicamente da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, né? Vocês vêm de uns anos para cá fazendo um belíssimo trabalho, seu trabalho, de todos os músicos do Jamil na regência, inclusive o trabalho do Rodrigo Alves, também um trabalho muito bonito, que vocês estão desenvolvendo. Em que momento a orquestra teve que parar tudo? O que isso significa para vocês nesse momento, todo esse trabalho que vocês estavam vindo fazendo, que eles fizeram com os Beatles lá, que foi uma coisa muito interessante, né? Trazendo a música para um lado mais popular, muito legal. O que significa isso para vocês hoje, André? Olha, no fundo é um golpe muito forte. Eu pensei em falar uma facada, mas é muito mais acho que é muito mais sofrível para a gente, né? Para a gente que está, de uma certa forma, também no palco, mas nos bastidores da orquestra, é de uma dor muito grande, porque nós somos responsáveis, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Opa, cortou um pouquinho aqui. A Orquestra Sinfônica responsável... Cortou um pouco. Cortou um pouquinho? Perdão. Eu recebi uma ligação, é inevitável. Tranquilo, eu vamos recebi lá. uma ligação já. Perdão. A Orquestra Sinfônica de Piracicaba, a instituição Orquestra Sinfônica de Piracicaba, é responsável pela manutenção de muitas famílias, né? Cada um dos músicos é uma identidade, sendo uma identidade é responsável ou por si mesmo, quando é uma pessoa solteira ou sem responsabilidades de um núcleo familiar, ou então por núcleos familiares. E isso realmente chega a ser constrangedor para a gente que está na direção, porque nós estamos, né? O que nós podemos fazer em lutar contra leis que são estabelecidas para um momento onde não existe uma pandemia. E a gente tem que começar a lidar com a pandemia. Eu explico de uma certa forma. As atividades da orquestra, elas são presenciais, elas dependem do palco e dependem da aglomeração, não só da plateia, mas de uma aglomeração no palco. Então, essa é a dificuldade, né? Botar pessoas no palco já colocar em risco a integridade física dos artistas, dos músicos.
bem como das pessoas que estão trabalhando no teatro. Então, além disso, a grande problemática é que como nós trabalhamos com uma nova forma de gerência de orquestra, gerência desse corpo estável, Orquestra Sinfônica de Piracicaba, onde os músicos eles só recebem depois da prestação desse serviço. Então, é uma questão legal que nunca se imaginou um problema como a pandemia. Como é que nós vamos lidar com a pandemia, com a falta da prestação desse serviço, que o músico o artista vira nesse momento um prestador de serviços, sem prestar o serviço, como é que ele pode receber? Então, é a questão legal, são coisas que nós estamos lutando muito para solucionar para os músicos, para todas essas famílias, né? Essas 60 famílias, por exemplo, que nós temos responsabilidade sobre eles na Orquestra Sinfônica de Piracicaba. É importante você falar disso, né? Porque às vezes as pessoas veem o palco e toda aquela... Eu vou usar essa palavra, eu não gosto muito dela, mas é a forma, aquele glamour que existe em torno da atividade artística, né? E esquece, como você falou, que são famílias, que são trabalhadores, que são pessoas ali que estão buscando seu sustento também. E aí, dentro disso, eu gostaria que você detalhasse o que a orquestra realiza, tanto do ponto de vista artístico, né, que são essas apresentações que são mensais ou bimensais, se eu não me engano, e também a atividade que vocês fazem de formação. Né? Eu me recordo, pelo menos, de 3 projetos que vocês têm de formação de músicos. Então, eu queria que você detalhasse toda essa estrutura que a orquestra desenvolve hoje. O grande ensejo da Orquestra Sinfônica de Piracicaba é trazer uma nova fórmula para a orquestra sinfônica no nosso país. Basicamente, a gente não copia, mas nós nos inspiramos em 2 grandes projetos musicais, projeto de ensino, projeto artístico e projeto de formação de plateia. Quer seja da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que é comandado pelo Vantuil, que é maestro, advogado, é um cara multifacetado, e pelos irmãos Venturelli, o Bacarelli, o projeto Bacarelli dentro da comunidade Heliópolis. O que se vê, seja em São Paulo, na Sala São Paulo ou no Teatro Municipal, das apresentações da Sinfônica de Heliópolis, ou o que se vê no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles, ou mesmo em Barra Mansa, das apresentações da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, é o topo da pirâmide. Existe um processo, uma estrutura muito grande por baixo, de formação musical, já abaixo da Orquestra Sinfônica, formação musical de pessoal que pode entrar em qualquer uma das orquestras profissionais no nosso país, que hoje já são poucas, bem como na orquestra, seja de Barra Mansa ou do Bacarelli, e o nosso ensejo é ter isso dentro da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, bem como de formação de base, que é o que já acontece aqui em Piracicaba, que é essa formação de ensino musical que é para as escolas municipais, que é o que a gente está fazendo agora com um dos nossos violinistas. Ele já tem mais de 70 alunos em dois polos de escolas municipais de ensino de violino, né? Você está falando do projeto ABC do Do Ré Mi? É esse? O ABC do Do Ré Mi é quando as crianças da rede pública municipal, né, das escolas públicas municipais, vão ao teatro assistir a orquestra. Então, essa é uma formação de público, é uma formação de um cidadão melhor que tem contato com a música de concerto, dita música erudita. E para isso, não, são aulas de violino mesmo. Aulas de violino mesmo, em 2 polos, em 2 escolas. Eu não me recordo o nome das 2 agora. Me fugiu. Tem no nosso site, no site da OSP. Vou dar uma procurada aqui. Beleza. Perdão, eu não sou a melhor pessoa. Eu botei a cola aqui na frente, eu tenho que ter uma cola, sabe? Mas me escapou de deixar os nomes. Tranquilo. Mas, assim, que a gente já tem um violinista, que é o Denis Uzov,
E, na verdade, ele nasceu na Bielorrússia, de pais russos, Aham. né? E trabalha aqui hoje em dia na Sinfônica de Piracicaba, e ele está dando aula para essas crianças, para essas mais de 70 crianças na rede pública, de violino. A gente quer que sejam todos os instrumentos um dia e poder, como acontece em Barra Mansa, levar para mais de 22 mil crianças, não só a 70, o ensino de música diretamente. Então, esse é um dos ensejos da orquestra, e nós já temos esse projeto com 70 crianças estudando. O ABC do Do Ré Mi, como você bem lembrou, 70 crianças? mais 70 crianças. Hoje já Ah, é o começo. esse que é o Pequena Grande Orquestra. É esse? Pequena Grande Orquestra. Isso, tá. Exatamente. O Perfeito. ABC do Do Ré Mi é quando as crianças vão mensalmente para o Teatro Lúcio Neto, agora, antes no Erotides, quando a orquestra estava baseada lá, assistir ao bem lúdica, né, de certa forma, mas que ilustra um pouco o funcionamento de uma orquestra sinfônica. Perfeito. E tem também a orquestra vai às escolas, né, onde nós temos conjuntos de câmara, conjuntos menores, conjuntos de câmara, eles querem dizer câmara, na verdade, do italiano quer dizer uma sala pequena. Então são conjuntos para uma sala pequena. Aportuguesado viram conjuntos de câmara, né? Mas do italiano seria câmara, em português também câmara, né? Onde, ou seja, um quinteto de sopros, ou quarteto ou quinteto de cordas, quinteto de metais, visitam as escolas municipais, levando apresentações para as crianças da nossa rede municipal de ensino também. Bacana, então são 3 projetos aí pra gente deixar. Exatamente. Aí, ó, o Rodrigo salvou nós aqui, ó. Escolas Professora Olívia Caprânico, no Mário Dedini, e Francisco Correia, no Jardim São Paulo. 2 escolas, inclusive em regiões que são da periferia de Piracicaba. Então aqui estamos falando do projeto ABC do Do Ré Mi, que é quando as crianças vão ao teatro para assistir um concerto lúdico ali, né? Lógico que não é um concerto completo, mas é um concerto ali para elas terem esse impacto, né, da música ao vivo. Aí a música nas escolas, que é quando vai esse trabalho mais de câmera que você falou, né? Menorzinho, que leva o pessoal ali para ter também esse impacto, e o Pequena Grande Orquestra, que é um pouco mais amplo, aí são 70 crianças para realmente aprender violino e tal. Violino. E aí é uma formação musical mesmo, né? Exatamente. Pô, e isso tá parado, né? É um projeto pedagógico que infelizmente não tem como acontecer, né, nesse momento. Não tem como acontecer. A gente pensou em começar de forma à distância, mas tudo está sendo estudado ainda. Tem duas boas notícias hoje sobre isso, a questão à distância, né? Que eu até gostaria de um pouco mais para frente de dar, né? Porque ontem a gente conversou, deu uma afinadinha, e foi um pouco desesperador, né? A nossa conversa da vida do artista. Mas hoje a gente tem 2 boas notícias, uma aqui de Piracicaba. Está falando na área de formação? Na área da arte em geral. A informação, a gente está conversando com o Denis, né, que é o professor de violino, para retomar essas aulas, ver uma maneira de retomar essas aulas com os alunos. Mas é uma questão difícil também, porque a gente tem que lembrar que para o aluno ter isso, para a formação, eles têm que ter acesso a uma rede boa, a uma aparelhagem boa, para que eles possam ter que realmente as aulas cheguem ao seu devido fim, que é a instrução, né? Perfeito. E falando da parte mais artística, né? Esse ano é o ano que vocês comemoram 120 anos da orquestra, né? Era um ano que havia uma expectativa de apresentações, lógico que todo ano há, mas, 120 anos, uma instituição chegar no Brasil, no interior de São Paulo, falando de música erudita, falando de arte de forma geral, chegar a 120 anos, tem que fazer um busto da orquestra no centro da cidade. Exatamente. Porque é uma coisa de guerreiro, né? Então, assim, qual que era a expectativa para esse ano na parte artística? A nossa expectativa era de ter, juntamente com a população de Piracicaba, uma comemoração intensa desses 120 anos, num ano também que comemora, né, o bicentenário
de Beethoven, né? Um pouco complicado. O ano Beethoven, o ano da nossa orquestra, onde tinha tanta coisa programada, com tantos artistas vindo até de fora do Brasil, muito mais pela pelo nosso network do que pelo que eles recebem, né? Eles vêm realmente pelo network, já se programando, já deixando tudo pronto para que isso acontecesse, fosse público e democrático para o povo de Piracicaba, mas a gente não conseguiu. É realmente de um impacto muito grande para a gente. Não dá para... A gente vai ter que comemorar talvez os nossos 120 anos durante o 120º, 21º ano. Porque esse ano vai ser um pouco difícil. Compreendo. E falando ainda na estrutura da orquestra, vale lembrar que assim, o pessoal às vezes confunde, né? Fala, a orquestra da Secretaria da Semactur. Não, a orquestra é uma entidade privada, sem fins lucrativos, ela recebe repasses. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desses repasses. O que forma o orçamento da orquestra hoje? Eu queria que você me passasse um pouco dessas informações. É uma iniciativa, isso faz parte dessa nova gestão para a orquestra sinfônica que estamos tentando implementar em Piracicaba. Então, de certa forma, é uma gestão visionária, é uma gestão inovadora, e Piracicaba tem isso à frente. Então, o povo de Piracicaba, além de ter essa instituição centenária, essa instituição ela está trazendo ao Brasil talvez uma saída para um grave problema na crise que ela é anterior ao próprio Covid, né, da música de concerto e das orquestras no nosso país que estão tendendo a fechar. Então, a gente vive com uma gestão com uma verba pública, né, uma parte do nosso orçamento ela vem da prefeitura, via Semactur, e uma outra parte é via as leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet e o PRONAC e o PROAC, né? O PROAC que é do Estado e o PRONAC que é a Lei Rouanet, que é federal. Então, dentro dessas duas leis, nós temos a dedução das empresas do seu imposto de renda, que é revertido uma parte para a instituição Orquestra Sinfônica, para a arte, de uma forma geral, que é a atividade fim da Lei Rouanet. São atividades... E a orquestra trabalha com essas duas frentes, né? A frente pública e a frente privada, que de certa forma aplica também porque é dinheiro de imposto que iria para a União ou para o Estado, mas é revertido em forma dessa lei ao incentivo às artes. Cortou um pouquinho a hora que você falou. Desculpa, cortou um pouquinho. Você estava falando do... Perdão, cortou um pouquinho para mim também. Acho que agora voltou a conexão. Voltou, agora voltou. Voltou, aqui ótimo. Você estava falando do financiamento do PRONAC e do PROAC, né? Isso, que o PRONAC, que é a Lei Rouanet, que é federal, e o PROAC, que é estadual. São leis de incentivo à cultura, onde se tem a dedução do imposto a pagar das empresas, que é transformado em auxílio para atividades artísticas, atividades culturais. E é bacana... Desculpa. Não, por favor. É bacana explicar, gente. Só para... A Lei Rouanet não é um repasse do governo, tá? É um repasse a partir daquilo que a empresa
deixa de repassar para o governo em termos de imposto e ela recebe o direito. Também não é todo o imposto da empresa, é parte somente, que aí a orquestra, no caso, vai lá e capta isso junto à empresa e a empresa repassa para a orquestra. Eu só estou dando essa explicação porque a gente sabe que isso cria alguns tipos de má compreensão, né? Não, exatamente. E essas contas também, a prestação de contas de tudo isso é sempre aberto, né, para quem quiser ter acesso a isso. E isso mostra a lisura com que a orquestra tem trabalhado com o dinheiro público e o dinheiro privado, que de certa forma acaba sendo público também, que poderia ser público se não estivesse sendo direcionado por essas leis, né? Perfeito. Agora, a gente está falando aqui, né, você começou a live falando da preocupação com os músicos, né? Pelo que eu vi na pesquisa que nós fizemos sobre a orquestra, em torno de 60 músicos, mais ou menos, que atuam diretamente nas apresentações, né? Como que está o trabalho com os músicos hoje? Existe alguma coisa que a orquestra está buscando contribuir com eles nesse momento que não tem as apresentações? Lembrando que, normalmente, o músico, ele se apresenta com a orquestra sinfônica, é lógico, ele tem outros ganhos, né? Busca até outras orquestras ou até trabalhos solos, né? Pessoais. Como que está o que vocês estão fazendo para contribuir nesse momento com os músicos? Olha, os músicos da orquestra, eu acho que eles, para a própria orquestra, eles têm contribuído bastante em algumas ações que começam com a orquestra, mas depende dos músicos, mesmo eles não estando recebendo a remuneração, tá? Esse é um grande problema, né? Trabalho não prestado é um prestador de serviços que não recebe, né? Mas nós estamos tentando trabalhar com algumas ações virtuais. Todas as terças-feiras, a orquestra tem feito, ou com o maestro Jamil Maluf ou comigo, lives com grandes nomes da música ou da pedagogia musical, né? do Brasil ou do exterior. Às quartas-feiras, a gente tem feito, sempre às 19 horas, né, no Instagram e no Facebook, uma série de entrevistas com esses músicos de orquestra, para eles contarem um pouco como é que eles estão reagindo, como é que está a vida deles, como é que está o ganho deles sem a orquestra, né? E sem também muitos dos bicos que eles acabavam fazendo. Aí, às quintas-feiras, aí normalmente os músicos tocam um pouquinho, né? Aparece um pouquinho dos músicos na quarta e na quinta-feira, né? Na quinta-feira, a gente tem a apresentação desse instrumentista que falou na quarta. E também nos stories do Instagram, nas quintas-feiras, são postados os TBTs, né? E nas noites de domingo, tudo isso às 19 horas, tem sido colocado no Instagram, no Facebook e no YouTube, reapresentação dos concertos da Orquestra Sinfônica desses últimos 5 anos, que tem sido o trabalho de reestruturação do maestro Jamil Maluf e meu. Pô, que bacana. Então, vamos só reforçar essa informação, que eu acho importantíssimo. Então, são nas redes sociais, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube, da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Tá? E aí, terça-feira, tem essa live que é você ou o Jamil que faz. Na quarta, a entrevista com um dos músicos. Na quinta, uma apresentação. Tudo isso no Instagram. Né? Tudo isso no Instagram e Facebook. E Facebook. A quarta e quinta no Instagram e Facebook. Legal. E aí, no domingo? No domingo a gente tem a reapresentação dos concertos da Orquestra Sinfônica, quer seja aqui no Losso Neto, seja no Euripides de Campos, ou o que aconteceu em Campos do Jordão ou em São Paulo. Legal você ter citado o Campos do Jordão e também São Paulo, porque é uma coisa que às vezes o piracicabano ele não tem essa noção, né? Mas eu fico imaginando alguém que vai em Campos do Jordão ou em São Paulo e vê lá a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, né? E vocês acabam sendo um produto de exportação nosso, né? Exportação é um modo de dizer, mas é levar o nome da cidade, é levar também
Como que a orquestra hoje está dentro desse circuito das orquestras no Brasil? Não estou falando assim, se é melhor, se é pior, não é esse aspecto. Uhum. Mas o fato de vocês tocarem em Campos do Jordão, o fato de ir, né, em São Paulo, que é capital do estado, capital cultural em certo sentido, o que isso representa para a orquestra e em que patamar coloca ela dentro desse circuito? Olha, tem sido uma honra ter recebido convites, tanto da Sala São Paulo, do Teatro Municipal de São Paulo, quanto do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o festival de inverno mais tradicional, ou talvez o festival de música erudita, de música de concerto, mais tradicional que a gente tem no país, né? Então tem sido uma honra. E isso só é possível por conta do trabalho que é feito, né? Dentro da Orquestra Sinfônica. Isso é muito mérito do maestro Jamil Maluf, né? Que tem realmente levado a cabo um trabalho ao concurso, né? Assim, trabalho de primeira classe, onde coloca Piracicaba. É difícil não falar se é melhor ou pior, pior orquestra, mas dizer que Piracicaba é uma das 5 mais importantes orquestras que a gente tem no nosso país hoje. Isso com orçamento enxuto, assim, não é nem talvez um nono, um décimo do que é o orçamento de Campinas, menor do que a Americana, mas a gente consegue, isso sem demérito a outros lugares, tá? Eu tô querendo dizer, por conta da doação, tanto do maestro, como dos músicos, como de todos aqueles, inclusive o Rodrigo, que se envolvem no trabalho para a orquestra, né? Hoje é uma das maiores orquestras desse país, com uma temporada com concertos todos os meses, né? E que é importante. E já levando, como a gente estava conversando no começo, um trabalho didático, um trabalho de formação, quer seja de público ou quer seja do cidadão pessoal. É bacana, porque eu acho assim, né? O maestro Jamil Maluf, por ser piracicabano, né? Ele Uhum. trouxe, ao mesmo, é aquela coisa, parece coisa meio provinciana falar isso, mas é um filho da terra, um cara que nasceu aqui, ganhou o mundo, tem toda essa repercussão naquele trabalho que ele faz, ele volta, né, para dar essa contribuição para Piracicaba, trazer um know-how, sabe? Você citou os músicos que não vêm pelo cachê, que é o cachê que se paga nos principais, vem pela amizade que tem com o Jamil, a amizade que tem com Aham. você, o respeito profissional. Então, é importante você falar essas coisas, porque eu acho que Piracicaba precisa saber valorizar isso daí, né? Às vezes a gente Aham. vê certas críticas, né, que não dão a noção do que representa isso, né? Do que é isso aí. E aqui tem um elogio da Brassampa, né? A Orquestra Sinfônica de Piracicaba já faz o maior sucesso do Festival Internacional de Campos de Jordão, não tenho dúvida. É, Com certeza, não, é legal. verdade. Obrigado. E, e aí, falando de trabalho, né? Eu fiz porque você citou a questão da orquestra fora, achei interessante trazer esse tema. Mas, ó, É. a gente tá falando, a gente colocou a questão do trabalho aqui, lógico, por várias questões, mas aproveitei antes da live fazer uma pesquisa sobre o que representa o setor cultural em termos empregatício, tá? Só para a gente ter uma noção, em 2018, que foi o último dado que eu encontrei, tá? Não encontrei dado de 2019. No Brasil, são 5 milhões de pessoas que vivem da arte, da produção artística, tá? Estamos falando de 5,7% do total de pessoas ocupadas no país, tá? No estado de São Paulo, aqui o setor corresponde a 3,9% do PIB, com 1 milhão de postos de trabalho gerados, sendo 650 mil informais. Então, muita gente, são muitas pessoas que realmente vivem disso. E aí estava falando das lives, estava falando da questão de tentar dar esse dinamismo. Como tem sido o resultado dessas lives? Como que você tem... você acredita que a sociedade tem entendido essa dimensão? Que o músico que ganha pela apresentação está hoje...
Eu acho que, primeiro, a arte é algo que a sociedade está cada vez mais ávida nesse momento. Tá dando para me escutar ou estou cortando? Sim? Não, perfeito, tá ótimo. No momento de crise, no momento de pandemia, se vê até quantas pessoas pegam o seu violão, pegam qualquer instrumento e postam tocando, postam fazendo qualquer tipo de arte, seja arte ou artesanato. Mas as pessoas são ávidas, elas precisam dessa expressão além das palavras, né? E as pessoas têm sido muito, mas muito... o nosso público, o público de artes em geral, tem ficado ávido por esse tipo de contato com artistas. Isso de uma forma geral no mundo, viu? Tem sido de muito bom grado, as pessoas têm recebido concertos virtuais, etc. e tal. Lembrando disso, falando de uma inovação, a orquestra aqui de Indaiatuba, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, vai fazer o primeiro concerto deles virtual no próximo sábado. Que estava falando de um bom exemplo, talvez um exemplo que nós precisamos seguir. Então eu vi que isso aconteceu, eu vou ver como é possível, como vai ser possível fazer isso, porque é difícil, não são quaisquer plataformas que você vai chegar e vai conseguir botar um monte de gente junto tocando, certo? Mas a gente vê que o público tem essa necessidade. Uma outra questão, você falando da dificuldade do público, do intérprete, né, do artista, e a receptividade do público, se vê uma outra ação que é aqui de Piracicaba. Não sei se está sabendo, mas hoje a Semactur lançou eu vou ter que olhar aqui. É um chamamento público para a mostra virtual Respirarte, que é para os artistas, de uma forma geral, não só para músico. Mas isso são ações públicas, são ações governamentais que ajudam a área artística. E nós estamos órfãos, porque a gente não tem mais um Ministério da Cultura. Né? O Ministério da Cultura não existe. E sem isso a gente não tem o que vem de cima para nos amparar. A gente não tem nada para nos amparar. Então tem sido assim ações de governo de estado e de municípios que têm nos ajudado. Isso eu digo de forma governamental. E esse chamamento, depois se vocês quiserem eu posso até ler um pouquinho para quem quiser se inscrever. Eu guardei as informações de como se inscrever, porque eu acho muito importante. Isso mostra a preocupação que tem com o artista, porque o artista está desamparado. Aquele que toca num bar, aquele que vive de tocar no bar, aquele que é um artista, aquele que vive de tocar numa praça, ele não está podendo trabalhar. E ele fica desamparado. E isso é uma preocupação muito grande, não só o artista da orquestra, mas todo artista, o artista de rua. Então, é algo que está ferindo muito as entranhas da nossa sociedade naquilo que é a expressão artística do povo brasileiro, do povo de uma forma geral. Então, a gente vê as pessoas querendo se expressar isso em todas as mídias sociais e consumindo, de certa forma, o bom... usando de uma forma boa o consumo, né? Você vê o tanto de likes que uma apresentação musical ou uma live que um músico acaba fazendo. Muitos deles até levantando fundos, muitos músicos populares que têm um apelo maior ao público, fazendo lives, levantando fundos para algumas instituições. Isso é muito importante. Você vê a força que a arte tem, como você bem falou, são milhões de pessoas, mas 5 milhões de pessoas ligadas e que vivem disso, né? Tem um ganha-pão diretamente da arte. Então, eu achei muito importante essas duas atitudes que nós tivemos, tanto da Sinfônica de Indaiatuba, né? Quanto da Semactur em fazer esse chamamento público para artes, né? O Respirarte, que eu acho muito importante, é uma forma de ver que o artista existe, que ele precisa ser amparado, coisa que a gente não está recebendo do governo federal, né? Tanto a própria extinção do Ministério da Cultura realmente, nesse momento, a gente vê que a gente precisa do Ministério da Cultura. Nesse momento de desespero. E ainda o Ministério que virou secretaria, né? E ainda... Exatamente.
teve agora a troca da secretária, né? Nessa situação meio... enfim, se a gente for entrar nisso daqui, a gente vai sair nós dois chorando daqui. Exatamente. Mas, de qualquer forma, André, você falou do governo federal, né? Mas eu vi que existe um movimento na Assembleia Legislativa do Estado, que é o projeto 253, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, que é justamente para criar um fundo para os artistas. Exatamente. Né? Como que, assim, o governo do Estado, né? Você falou já da Prefeitura, a Prefeitura lançou esse chamamento, a gente parabeniza aqui a CEMAC por ter essa sensibilidade, a gente espera que atenda os músicos de maneira clara, de maneira efetiva, mas em relação ao governo do Estado, né? Lembrando que, né, ele também tem a capacidade de contribuir nisso daí. Eu vejo o governo do Estado, a comparação que eu faço é com a própria saúde, certo? Eu me sinto muito mais amparado pelo governo do Estado do que pela federação, nesse momento. Eu me sinto muito mais amparado e sinto muito mais respaldado como cidadão. Isso já não importa mais para qual partido político eu voto ou deixo de votar e qual é a minha ideologia política. Eu estou dizendo a minha forma de receber o que eu vejo do Estado de São Paulo hoje. Eu, como professor, eu sou funcionário público, né? Eu sou professor, de certa forma, da rede pública, né? Da Universidade de São Paulo. E eu me vejo muito mais respaldado e vejo muito mais ações virem em respaldo ao ensino público no Estado de São Paulo do que eu vejo na parte federal. Isso para os alunos também. A USP, que é do governo do Estado de São Paulo, tem disponibilizado modems e laptops para os alunos da USP que não têm acesso para eles poderem continuar estudando. Você vê a ação do governo do Estado em relação à música de concerto com a própria OSESP, né? A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que fechou as portas de uma certa forma, mas como nós, ela está tendo apresentações online, né? Não apresentações ao vivo, mas sim apresentações de concertos e uma abertura muito grande do seu acervo musical para as pessoas em todas as mídias. Eu não sabia da tramitação dessa lei, né? Como você bem me deixou agora, de uma certa forma, feliz, porque a gente está precisando de um amparo. Então, se isso está vindo do governo do Estado, não me assusta, porque em relação à saúde eu me sinto respaldado. E se dessa forma acontecer, eu me sinto respaldado agora como profissional da música. O que eu não sinto do governo federal, de certa forma. Sem críticas de lado, eu não quero saber da crítica política agora. Uma crítica que eu estou falando como cidadão hoje, de como eu estou vendo. Isso, eu não posso deixar isso, de certa forma, barato, e não posso deixar de apontar aquilo que tem sido feito para a nossa comunidade no Estado de São Paulo e na cidade de Piracicaba, como você bem levantou sobre aquilo que a gente conversou sobre esse chamamento da CEMAC-TUR. Então, só para reforçar, existe um perfil no Instagram que chama PL253, tá? Projeto de Lei 253, underline cultura. Eles estão fazendo, inclusive, divulgação disso. Existe toda uma mobilização em torno desse projeto de lei para tentar criar um fundo dentro do Estado para atender os artistas. Então, fica aqui divulgado. Eu achei que até tivesse... que você até soubesse, mas enfim, interessante que eu também recebi hoje também, tá? Então, até foi uma coincidência eu ter recebido isso. Falei, nossa, que bacana, eu vou trazer para a live. Tem um pessoal que está participando aqui, André, a Mari Moura Music. Ela manda um abraço a todos vocês, um abraço também, Mari, e um abraço aqui do Nordeste. Ela falou que a live está muito didática, tá mesmo, a gente está tentando explicar essas questões aqui para tirar as dúvidas mesmo, e mais do que tirar dúvidas, é que as pessoas que estão ouvindo, elas possam também reverberar um discurso que seja baseado naquilo que é real, né? Que não seja simplesmente, né, como você falou, não é questão de opinião política, é questão do que vocês estão sentindo, né? E o Gibone fala que no Conservatório de Tatuí teve o salário dos professores
cortados, eu acredito, em 30%, e a previsão para voltar às aulas é só em agosto de 2020. Ele fala uma redução de 30% aqui. Então, para você ver, né, gente, é uma situação bem complicada. E aí, a Mari Moura também ela fala que gostaria de saber dica positiva de transição de músico de orquestra para transformar uma carreira como maestro. Se a gente entrar nisso agora, Mari, a gente não fala de outro assunto que o André precisa falar, mas porque eu acho que seria uma outra live só sobre isso. Mas aí a Mari Moura, depois ela pode entrar em contato com o André diretamente, claro, aí fazer toda essa né, entender melhor. Mas eu queria que você falasse da formação, né? Como você falou, você é professor da Universidade de São Paulo, né? E como que está a situação hoje dessa formação do semestre, né? Desses estudantes, o que tem sido feito? Você falou que estava a possibilidade de distribuir aí, equipamentos para que eles possam ter aula. Como que está isso daí? Ontem acho que foram aprovados, eu tenho até duas alunas que estava falando que são de Piracicaba. E o pedido delas foi aprovado tanto para modem como para laptops, para elas terem aparelhos melhores e acesso à internet, para elas poderem fazer tanto aula de instrumento comigo, como as aulas de classe, né? As classes, as disciplinas. E isso está sendo feito para todos os alunos que precisam. Isso é um empréstimo, não é uma doação, né? O aluno ele usa isso, acabando esse problema, ele devolve à universidade, que são equipamentos que a universidade acaba usando dentro das salas de aula ou para outros fins, né? Até para funcionários, mas está sendo disponibilizado para os alunos, já que a gente está com as portas fechadas, né? Então, tem sido muito difícil a questão da formação, porque alguns alunos, como é o caso dessas duas alunas de Piracicaba, a Kathleen e a Milena, que elas começaram esse ano. Então, o fato do aluno primeiranista, ele está sofrendo muito com isso, porque ele está sendo privado de ser, na gíria, o bicho, de ter esse primeiro contato com a universidade. E de minha experiência, eu digo como professor, aquilo que eu consigo passar para o aluno como material didático tem sido por volta de 30% daquilo que normalmente se passa presencialmente. Então é muito difícil, essas pessoas estão sofrendo muito com isso. E para eles é muito difícil também, porque os pais às vezes têm que arcar com um aluguel fora da cidade, né? E não são famílias abastadas que deixam sua cidade para é um investimento que os pais têm feito nesses alunos para ir a outras cidades. É aluguel, a manutenção. E isso nem todo mundo tem conseguido um abatimento desse investimento. Então, além disso, se onera para essas famílias que estão lá. Então, eu vejo muito bem esse auxílio que a Universidade de São Paulo está dando, que o Estado de São Paulo acaba dando, né? Para os alunos universitários. Tem sido um auxílio também para essas famílias que têm problema em manter seus filhos nas cidades onde os diferentes campi da USP são. Universidade, né, faculdade, quando você vai uma graduação, é um projeto de uma vida, né, gente? Envolve a família toda. Exatamente. Não é assim, eu estou indo lá estudar porque eu gosto de música. Não, é um projeto de vida, é uma coisa que é muito maior do que só um hobby. A pessoa está definindo o futuro dela profissional, enfim. Realmente é algo que tem que ser. E nesse período, desde que começou a pandemia, as aulas estão paradas. Como que foi feito nesse período? O que foi feito para tentar minimizar? Você falou esses 30%, como que ele foi viabilizado, né? Eu tenho dado aulas online para os meus alunos de instrumento, né? O que é difícil porque eu tenho 30 alunos, ou seja, 30 horas. É difícil passar 30 horas com o fone e ministrando aulas, ouvindo. Principalmente porque a conexão é um absurdo, né? A conexão tem variado demais.
A nossa perda tem sido aí. No aprendizado de música, você usa seu corpo inteiro. Para tocar, não é só mexer o dedo e puxar o arco, é o corpo inteiro que se envolve. A questão da tensão, do demonstrar, da interação, isso vai por água abaixo. Não existe. Não existe. E isso Realmente a você grande perda tem sido aí. Entendi, Por mais que entendi. você dê as aulas, você fique as horas na frente do computador, em contato com os alunos, tentando. O Bruno Belucco está bem lembrando aí, ó, o aluno começa a tocar, o som some. Ou então a mão está aqui, e de repente ela aparece em outro lugar, e a música acelerou 4 vezes a velocidade dela e chegou naquele lugar. É um pouco complicado demais. É Ele complicado está demais. perguntando aqui, como que ensina relaxamento pelo vídeo, né? Então, existe uma forma de ensinar, de aprendizado, que chama sinestésica, que é o toque. Então é muito fácil dizer, relaxe seu ombro. A outra forma hoje em dia todo mundo tem que pedir, né, para encostar em alguém, claro. Seu ombro está tenso e você toca no ponto de tensão para o relaxamento. Isso é parte da didática do ensino de música nos últimos 400 anos. Então, é difícil a gente reinventar a uva, né? É complicado, é bem complicado. Complicado. Agora, pensando um pouco no futuro, tá? Estamos aqui já com 51 minutos de live, nosso papo está muito bom, está muito gostoso. Você é uma pessoa muito qualificada de conversar, é gostoso demais fazer live com gente com tamanha formação muito obrigado, como você teve, André. Mas aí eu estava pensando, assim, pensando no futuro um pouco, né? O que você acha que vai ter de mudança? O que pode realmente mudar? Eu digo isso até porque eu vi uma reportagem hoje muito interessante sobre que, né, a indústria do entretenimento como um todo, aí não estou só falando de música erudita, mas shows pop, shows de rock, shows de hip hop, todo mundo, os grandes, os pequenos, né? O artista, depois que você teve o fim do CD, o fim do disco, eu ainda compro disco, tal. Eu ainda sou dessa que compra ainda compro disco. Até em casa eu tenho disco de vinil, CD e tenho fita cassete até, só que tá uma barra. Mas maravilha. Mas a maioria do povo hoje gosta de streaming e tal. Isso, o show acabou virando o principal ganho do artista, né? É onde ele tira realmente o ganho dele, né? O que você acha que pode mudar com tudo isso depois dessa pandemia, André? A gente vê, de uma certa forma, que a gente estava falando sobre o prestador de serviço, né? O artista como um grande prestador de serviço. Ele trabalha, ele faz o show para poder receber. Enquanto os próprios direitos autorais que se tem hoje dentro do streaming, eles são mínimos. Tanto se a gente pensar, o quanto se pagava de um CD ou de um LP, para quem já comprou um LP na vida, e quanto se paga numa mensalidade do Spotify, por exemplo. E pensa, qual o repasse? Porque quando você paga o Spotify, você está pagando aquilo, mas o acesso que você tem é ilimitado sobre tantas obras de tantos artistas diferentes, de tantas camadas diferentes da produção musical, quer seja da música popular de qualquer gênero, a música de concerto, música erudita de qualquer gênero. Até podcasts de músicos ou de artistas de qualquer forma. Então, é um valor mínimo que se paga. E quanto será que é o repasse para o artista? Quanto o artista tem recebido? Eu chego a pensar que os artistas vão começar a se produzir. Eu não tenho bola de cristal, sabe? Esse é um chute que eu estou dando. Eles vão começar a se produzir e a venda vai ser direta, o streaming vai ser direto, como foi no começo. Não mais a uma grande empresa que libera tudo, mas do artista em si. Ou eles vão começar a controlar uma parte dessa produção. Porque eu não sei quando nós voltaremos a ter um investimento maciço, porque isso depende também de poder público e privado, né? Os dois setores estão onerados nesse momento, né? Estão saindo no prejuízo. E para o artista, para chegar à arte, sem o mecenato público e privado, vai demorar um pouco.
Então, o ganho do artista ele vai ter que se reinventar de alguma forma. Eu não sei te dizer, não sei dizer a todo mundo agora o que será, mas que eu sei que nós vamos sofrer uma transformação muito grande na nossa sociedade, até em relação ao ensino que a gente estava falando, vai ser muito grande. Eu acho que vai ser de um impacto tão grande quanto quando a gente olha historicamente o que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial e o final da sociedade vitoriana, por exemplo, na Inglaterra. Vai ser algo de impacto tão grande na sociedade global, né? Porque isso é um problema global, não é um problema de Piracicaba, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul. Ele é global, eu digo o econômico, né? Porque, de uma certa forma, não existe o fazer artístico sem mecenato, quer seja público, quer seja privado. É claro, o artista ganha dinheiro, mas cadê o público também para financiar isso? O público vai estar sem dinheiro, o povo tá sem dinheiro. Com certeza. O Saulo Macedo, o Saulo ele é nosso designer ali da Câmara, figura muito gente boa. Ele coloca aqui, ó, existem sites como Bandcamp, com streaming e que podemos comprar diretamente dos artistas. De fato, existem essas soluções, mas elas, vamos dizer assim, a amplitude dela é muito menor do que do que um Spotify, por exemplo. E aí estava falando de valores, né? O Spotify hoje, para você fazer o plano família, não dá R$ 50 para 6 pessoas, né? Que você pode colocar na mesma conta, né? E um disco, quando você vai comprar um disco, sinceramente, agora com essa alta do dólar, eu parei de comprar, mas o último que eu comprei eu paguei 150. Então. Eu paguei R$ 150, né? Que é o preço do disco que você vai comprar de banda tal. CD, você vai comprar também por 40, 50, um disco, né? Um CD. Então, de fato, é realmente é você pegar vamos dizer, um castelo de areia e demolir ele, né? Você acabou com aquela renda, né? Enfim, espero que tenha. Eu vi uma iniciativa interessante da Orquestra Filarmônica de Berlim, que eles criaram uma ideia de on-demand, né? Tipo um Netflix, né, deles, né? Só que, lógico, a produção deles lá, eles têm produções de vídeo, tá? Eles conseguem fazer isso, né? Então, você precisa ter um tipo de produção audiovisual que possa ser colocada ali, né, para poder ter uma rentabilidade. Achei uma ideia interessante, mas agora estamos falando estamos falando da Filarmônica de Berlim, né? Quem tinha a Deutsche Grammophon. A Filarmônica de Berlim era praticamente a Deutsche Grammophon e Filarmônica de Berlim se confundiam durante uma época, né? E de repente pode pensar, né, como você colocou, até a partir do Estado prover um tipo de plataforma desse tipo, em que os artistas podem também buscar o seu ganho dali. Eu recentemente vi um show de um artista que eu gosto, num site que chama Stage It. Não sei se você conhece, Stage It. É bem legal. Você paga lá 10, 20, até, no caso o preço lá era R$ 30. E aí você escuta, vê o show, é bem legal. Estou falando aqui de algumas ideias mesmo. Mas, André, infelizmente nós estamos terminando a nossa live. Queria agradecer, tá? Mais uma vez aí a atenção, agradecer o Rodrigo Alves, parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá? A Orquestra Sinfônica de Piracicaba é um patrimônio e tem que ser tratado como tal, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez essa abertura que o Parlamento Aberto deu à Orquestra Sinfônica, usando a minha pessoa, mas a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. E agradeço ao Rodrigo por isso também. E agradeço ao povo piracicabano, ao poder público e ao poder privado de Piracicaba, que tem mantido esse patrimônio intelectual, cultural e imaterial brasileiro e mundial, de 120 anos, onde os times de futebol só foram registrar a entrada de negros para trabalhar como profissionais durante a década de 40, final da década de 30, e nós tivemos aqui, no começo da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, desde o começo, isso, unindo as pessoas e sendo, de certa forma, muito mais democrático.
como são os concertos da orquestra hoje, abertos e democráticos a todos. É isso aí, André. Muito obrigado, parabéns. E amanhã tem matérias dessa live aqui lá no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. E você que está nos acompanhando, também aproveite e siga o nosso perfil aqui no Instagram e também o perfil da Sinfônica Piracicaba no Instagram. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.